Fala, viajeiro! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Malimapa, o seu podcast de viagem. Estamos voltando, hein? A gente tá voltando à segunda temporada. Já segue a gente aí no YouTube, se inscreva no canal. Tem um linkzinho aí, ó, no canto inferior esquerdo aí da tela aí, ó. Clica nele aí e já se inscreva no nosso canal. Se você tiver pelo celular, depois você pode sair do vídeo e se inscrever no nosso canal. Também estamos no Instagram, @Malimapa, no TikTok, malimapa.podcast e no Quai, Malimapa Podcast. Se você não puder escutar no YouTube, estamos também no Spotify. Você pode ouvir onde você quiser, no trânsito, na academia, o nosso programa. Em nome da Baobá Atelier. A Baobá Atelier tem o presente que você pode dar para quem você ama. Hoje eu trouxe de novo, fazia tempo que eu não trazia. A grutinha de Nossa Senhora. Que é, eu particularmente, é a minha preferida que a Lê tem, é a grutinha. Então tem outros presentes lá, tem porta-copos, tem enfeites para sua casa, todos eles em concreto, mas a grutinha é o meu preferido. Tanto que eu sempre guardo ela com muito carinho. Também em nome da Ulala Sea Travel. A Ulala Sea Travel tem o cruzeiro para você, hein? Agora em novembro começa a temporada Brasil. Já tem cruzeiros temáticos, então não perca tempo e já fecha a sua cabine. E se você quiser fazer cruzeiro no Mediterrâneo ou no Caribe, que já tá rolando, aproveitem, aproveite e faça que a temporada está terminando. Ou se você quiser fazer a travessia também, é uma boa opção para quem gosta muito de cruzeiro. Também em nome da Futuro Consultoria Financeira. Quer investir seu dinheiro? Faça o seu dinheiro trabalhar para você poder viajar. Viaja sem preocupação. Para que se preocupar depois fazer continha lá, ficar pagando um monte de UF de cartão de crédito? Faça uma consultoria financeira com a Futuro. Você vai aprender a melhor forma de você guardar dinheiro, juntar dinheiro para você viajar, sem gastar muito, hein? Então entre já na Futuro, o link tá aqui no QR Code aqui em cima e também na descrição do vídeo. E também em nome de Front Bebidas, a bebida que você quer tá na Front Bebidas. A Front Bebidas é uma das principais distribuidoras de bebidas e de Red Bull. Então, para você que não gosta de bebida alcoólica, mas toma Red Bull, também eles têm Red Bull e outras bebidas não alcoólicas. Entre lá, Front Bebidas e saiba mais. Aqui, ó, nesse link aqui, ó, tem um QR Code, você vai ver que tem um link especial com o cupom. Já tem o cupom Malimapa. Você clica lá, você vai para o Televendas direto no WhatsApp com o nosso cupom. Você tem até 10% de desconto, tá bom? Então não perca. E graças a Deus, estamos todos bem nessa segunda temporada. E falei de Deus, falei aqui da Nossa Senhora, porque hoje eu estou com dois convidados super abençoados. Hoje eu estou aqui com o padre João Fernando e com a irmã Maria Rafaela. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que alegria, Igor. Muito obrigado pelo convite. Graças a Deus deu certo. O Igor já tinha nos convidado há bastante tempo para que estivéssemos presentes aqui. Felizmente, por causa da correria e da missão, a gente não tinha tido ainda a oportunidade, mas tudo no tempo de Deus, chegou o momento e que seja uma experiência maravilhosa. Nossa, olha que prazer, viu? Foi difícil mesmo, a gente ficou tentando, né? E para vocês de casa aí, não consegui porque ele viaja muito, é muita viagem. Vida de missionário, né? E sabe que esses dias em casa eu estava dizendo isso, que às vezes o pessoal reclama por excesso de rotina. Meu Deus, a minha vida é muito monótona, não tenho, né, nada de diferente. E às vezes o nosso problema é o contrário. Eu fico querendo um pouquinho de rotina, de uma semana ser mais parecida com a outra, e às vezes isso falta por causa da dinamicidade da nossa vida missionária. Caramba, e eu vejo, eu acompanho o Instagram, e você tá pra cima e pra baixo, assim, eu falo, e são viagens longas, né? Então deve ser super cansativo, né? Quem viaja sabe, né? Hoje nós fazemos parte de uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia, uma nova comunidade, uma associação privada de fiéis, como uma congregação religiosa de alguma maneira um pouco mais atualizada. A diferença é que, além de irmãs celibatárias e de padres, nós temos também a presença de leigos, de casais missionários dentro da comunidade. Alguns que vivem essa dinâmica do carisma nas suas casas, nas suas cidades, e outros que deixam tudo para viver em função da missão em tempo integral.
Então, nós Caramba. temos bases espalhadas pelo Brasil, em vários estados e também no exterior, onde nós temos projetos, muitos deles para poder aliviar um pouco o sofrimento dos mais pobres, como creches, casas de passagem para moradores de rua, casas de recuperação para dependentes químicos. Mas, para além de todo o trabalho social, que é muito grande dentro da Aliança de Misericórdia, existe uma dimensão missionária gigantesca, porque Jesus justamente enviou os apóstolos para irem pelo mundo, pelas Uhum. nações e anunciarem o evangelho a toda criatura. Então nós tentamos sempre anunciar ali a boa nova da palavra para aqueles que estão próximos, mas se tem uma oportunidade de viajar para poder levar o evangelho para outros lugares, nós estamos sempre disponíveis para isso. É como vivenciar, né? Uma graça muito especial, porque a gente se dá conta que você está ali naquele lugar só por esse objetivo. Então, você sai da sua terra, você sai talvez da sua zona de conforto, né? Falando de cultura, às vezes até do país, Uhum. para evangelizar. E quando você se vê naquela realidade, você fala: eu estou aqui por um único objetivo e nós viemos aqui para cumprir esse objetivo. Então, de certa forma, eu acho que para o missionário isso ganha um brilho, uma força diferente, né? É bom sair de casa para anunciar a palavra e às vezes só dá tempo de trocar de mala mesmo, Sim. trocar a Trocar mochila, as roupas da mala. trocar as roupas da ou lavar rapidinho, né? E já sair de novo para outra missão e é sem dúvida uma das maiores graças da vida missionária, né? E como vocês começaram? Como que parou e falou assim, eu acho que essa é a minha vocação? Olha, na minha vida, isso se deu, em primeiro lugar, a partir de uma experiência pessoal que eu vivi com Jesus Cristo. Venho de uma família católica. Durante muito tempo, minha família foi católico de IBGE, foi católica de IBGE, no sentido de dizer da boca para fora que eram católicos, mas de não colocar muita coisa na Ah, prática. entendi. E depois que minha mãe passou por um tempo de enfermidade, nós nos aproximamos muito da igreja, também da renovação carismática católica, mas eu cresci durante muito tempo daquele jeito, ouvindo muito falar a respeito de Deus, mas ele era para mim de alguma maneira uma informação intelectual. É como se eu ainda não o conhecesse pessoalmente. Até que na minha adolescência, num grupo de oração, eu fiz uma experiência pessoal com Deus. É como se naquele dia eu trombasse com ele. E eu não só ouvi mais falar a respeito desse Deus distante lá no céu, mas ele se tornou muito próximo. O amor que eu experimentei naquele dia foi tão maravilhoso que me virou do avesso, preencheu os meus vazios e de alguma maneira, depois daquela noite, eu queria mais. Despertou em mim uma sede que eu não experimentava. Se antes eu estava ali, jovenzinho, querendo saber das menininhas, de andar de roupa de marca, de ir nas festinhas da escola, aquela coisa toda, de repente o meu foco mudou. Eu queria mais de Deus, eu queria conhecê-lo mais, eu queria servi-lo melhor. E aí, por conta própria, comecei a ir com mais frequência à missa, a fazer pastoral de rua na minha cidade, a mergulhar mais nessa experiência religiosa, até que uma amiga me ajudou a entender de que aquilo poderia ser um sinal de vocação. Porque para mim todo mundo vivia, Uhum. experimentava o que eu estava vivendo e experimentando. Mas ela me despertou para essa possibilidade. E aí eu comecei a considerar, com 16, 17 anos, que talvez Deus de fato tivesse um chamado à minha vida e que eu não queria viver simplesmente momentos com Deus, mas ofertar toda a minha vida para Ele. E aí foi um desafio, porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, fazendo vestibulares, passei no vestibular, minha família tinha toda uma projeção para que eu pudesse me capacitar, meu pai pagou colégio particular a vida inteira, não para mim viver de providência e cuidar de pobre, mas para fazer uma faculdade, ser alguém na vida, enfim. E aí eu precisei tomar essa decisão, eu tinha 17 anos, falei, não, eu sou muito novo, vou dar um ano da minha vida para Deus, porque se não for isso, eu retomo faculdade, retomo trabalho e etc. E nessa de dar um ano, a experiência foi tão maravilhosa que virou 5, 10, 15. Hoje eu já tenho 21 anos de comunidade. Caramba. Cheguei na aliança com 17 anos, era só um jovenzinho, e hoje mais da metade da minha vida eu posso dizer que eu tive a alegria de consumir por amor a Deus e aos mais necessitados. Que bonita história. E Acho, você? acho que a história é um pouquinho semelhante, assim, parecida, né? Eu também, minha família sempre se disse católica, mas eu não fui, assim, educada, vamos dizer assim, na fé, dentro da igreja. Fiz o básico ali. E quando eu tinha 14 anos, eu fui surpreendida também com a experiência de Deus. E realmente surpreendida porque
Naquele momento eu fui em um encontro, em um retiro, que eu não sabia do que se tratava, eu não sabia exatamente para onde que eu estava indo. Aquela coisa dos amigos que fala e fala, eu falei, tá bom, vamos ver o que que é isso, né? E eu sem entender muito bem, mas fui. E aquilo ali para mim foi impressionante, assim, foi surpreendente. Eu não sabia que Deus era assim, que Deus existia dessa forma, que tinham pessoas que dedicavam a sua vida para Deus. Eu não sabia nada disso, não sabia mesmo, assim, né? E eu falo sempre que essa experiência colapsou a minha vida, porque por característica própria, pelo meu jeito de ser, eu sou uma pessoa muito meta, muito foco, muito é isso que eu quero. E quando eu me deparei com aquilo, eu falei, eu não quero mais nada, eu não sei mais o que que eu quero. Eu Essa é a sua não meta. faz mais Isso sentido. mesmo. E tudo mudou, assim, né? De uma maneira muito rápida, mas muito profunda também, né? Algo me dizia, algo dentro de mim me dizia que aquilo era verdadeiro, que aquilo era para sempre, que aquilo era sincero. E eu sempre quis, um dia eu ouvi isso, né? E isso diz também sobre mim, né? Que eu cresci com uma sensação de que eu era diferente, né? Sem saber o porquê. Eu achava que um dia, sei lá, alguma coisa ia acontecer na minha Você vida, não eu não sabia, entendia, não né? entendia. E quando eu me deparei com Deus, assim, quando eu de fato conheci Deus, nessa experiência e depois, né, ao longo da vida, eu entendi que era isso, né, que Deus tinha de fato um chamado na minha vida e que as outras coisas elas perderam assim, né? Parece que caíram de uma vez o valor daquilo que eu colocava tanto valor, né? Então, ainda com 16 anos, 2 anos depois dessa experiência, eu saí da minha casa e vim viver na comunidade, menor de idade ainda. Inclusive, o Padre João era o meu formador. Nós tínhamos na época uma espécie de seminário menor, mas que acolhia não apenas meninos, também meninas, adolescentes na idade do ensino médio, que já tinham um grande anseio de viver uma experiência missionária. Já colocavam todo o carisma da comunidade em prática nas suas cidades, mas que ansiavam por mais. E aí a gente, durante alguns anos, teve esse projeto que foi muito bonito, e a Rafaela é um dos frutos da Fraternidade Dom Bosco, que permitiu que esses adolescentes continuassem estudando, mas ao mesmo tempo já vivessem alguma experiência de vida consagrada. E aí vim com 16 anos, fiz essa experiência, depois dei continuidade. Hoje fazem 13 anos que eu moro na comunidade, que eu vivo na comunidade. Completo 29 anos agora, esse mês, então é quase também a metade da vida aí nessa experiência com Deus. E quantas surpresas, né? Eu acho que é sempre isso, assim, Deus que sempre surpreende, que sempre nos leva além daquilo que a gente poderia realmente imaginar, né? Então, se naquele momento foi essa surpresa grande conhecer Deus, depois eu acho que cada dia a gente pode experimentar isso, né? Um pouquinho em cada detalhe. E aí vocês fazem peregrinação praticamente. Na verdade, são duas realidades. De um lado, a própria vida missionária Aham. faz de nós peregrinos. Meu pai fala que eu sou como um cigano, porque carrego as minhas coisas nas costas. A gente não pode ter muitas posses, porque eu tô aqui hoje em São Paulo, na Casa de Formação da Aliança de Misericórdia, mas no final do ano eu posso ser destinado para qualquer outro lugar. Posso ir para Manaus, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais. Onde a Aliança tiver uma casa, ali é uma possibilidade de destino. E Uhum. fora do país. Nós temos casas na Venezuela, na Bélgica, na Polônia, na Itália, na África, em Moçambique. Então, por isso, nós somos como que peregrinos em tempo integral. Estamos sempre nessa jornada para poder anunciar o evangelho e poder alcançar as pessoas para quem Deus nos envia. E por isso, nós já tivemos oportunidade de poder ir para tantos lugares. A Rafaela já foi para muitos países em missão e eu aqui no Brasil já fui do sul até o norte, nordeste, centro-oeste, Todos os estados praticamente. muitos estados. Até esses dias estava fazendo a listinha, falei, meu Deus do céu. Porque a palavra diz assim, que quem deixa casa, terra, mãe, irmãos por causa de Jesus, recebe 100 vezes mais já nessa terra. E Uhum. quando eu deixei tudo para trás, eu deixei tudo para trás, inclusive essas possibilidades de viajar para o exterior, de conhecer o Brasil. E é muito bonito porque, de fato, Deus nos dá o cêntuplo. Porque mesmo abrindo mão disso, a vida missionária me permitiu conhecer muitos lugares. E se talvez eu tivesse ficado na minha casa, numa vida, digamos assim, comum, eu jamais conheceria. Então Deus é extremamente fiel nessa promessa. Mas para além dessa experiência de sermos peregrinos como missionários,
em alguns momentos, Deus nos visita com presentes, que são as oportunidades de viver esse estilo de viagem em peregrinação. E eu confesso que eu me sinto extremamente agraciado, amado por Deus, porque mesmo sem receber salário, nós não temos, né, provisões, seguranças econômicas, nós vivemos de providência, nós fazemos um voto de pobreza. Mas mesmo dessa maneira, Deus me fez experimentar o impossível, permitindo que, graças à ajuda, ora da família, ora de benfeitores, eu pudesse peregrinar algumas vezes. E aí, com isso, foi que eu tive a oportunidade de poder conhecer a Espanha, a Jordânia, a Itália, Portugal, a França e, de forma muito especial, a Terra Santa. Meu, que legal, cara. Você teve a oportunidade de conhecer lugares que tem gente que trabalha, que não Pois é. conseguiu. Como se deu isso? Não sei explicar. É a graça, é a Essa divina que eu ia providência de perguntar. Nosso Senhor. E aí, interessante, porque, na verdade, tudo começou com a minha tia fazendo uma peregrinação com a paróquia que ela frequentava. Aí ela foi uma vez para a Terra Santa, gostou muito, foi maravilhoso, e eu já era missionário. Uhum. E quando ela foi uma segunda vez, ela convenceu meu pai de que eu pudesse viajar junto. Então, meu pai, nesse momento aí, junto com ela, foi o meu grande benfeitor. E aí eu fui só como um jovenzinho seminarista, missionário, peregrino. Na época, a gente fez uma escala na Espanha bem curta e depois nós fomos para a Terra Santa. Só que depois disso, ela pegou o gosto e quis começar a organizar peregrinações junto com as empresas especializadas, Deu sorte. mas ela meio que tomou a frente da coisa. E aí, a segunda peregrinação foi quando ela já estava organizando uma outra viagem à Terra Santa. E aí, um padre da nossa comunidade foi como guia espiritual e eu fui como coroinha, né? Como assistente do padre. E aí, a terceira peregrinação, eu já era padre em 2019 e eu fui como diretor espiritual da peregrinação, porque eu acho que é interessante de dizer a diferença, né? De uma viagem comum que as pessoas fazem a lazer, Uhum. por turismo, e de uma peregrinação. Porque quando eu vou viajar por viajar, que por si só já é algo incrível, excelente, maravilhoso, meu foco é dar uma desbaratinada na cabeça, descansar o corpo, poder conhecer lugares novos. Tem uma dimensão muito voltada ao lazer, à diversão. E a peregrinação é como se você tivesse a oportunidade de juntar tudo isso com um propósito, com algo um pouco mais profundo, que é, ao estar em lugares santos, sagrados, de fazer uma experiência espiritual, de promover de alguma maneira para o peregrino um encontro com Deus. É como se, na medida em que você fosse peregrinando de maneira exterior, o convite é de você fazer uma peregrinação para dentro, pensando a sua história, revendo a sua vida, apertando alguns parafusos, pensando em coisas que você precisa mudar, para voltar para sua casa realmente renovado por essa experiência religiosa e espiritual. E aí, quando a gente sai para peregrinar, a gente pode ir sozinho, como tem as experiências do Caminho da Fé, de São Tiago de Nossa, essa Compostela, daí é super famosa. que eu anseio muito, ainda não tive essa chance, apesar que na comunidade nós temos um grupo que todos os Sim. anos Vai. faz esse percurso de São José dos Campos até Aparecida. São poucos dias e as experiências são sempre muito bonitas, mas eu ainda não tive a graça de poder participar. E é isso, né? Você pode fazer uma peregrinação sozinho, mas você pode também fazer uma peregrinação com um grupo pequeno de pessoas. Então eu também tive essa oportunidade depois da Jornada Mundial da Juventude, que foi em Portugal. Uhum. Nós fomos com um grupo de missionários da comunidade, e na época nós tínhamos uma casa em Portugal, isso facilitou muito, porque geralmente algo que pesa muito nas viagens é o alojamento, a acomodação, e lá a gente não precisa se preocupar com isso. E depois nós fizemos um mochilão. Pegamos as passagens mais baratas que nós encontramos, viajamos de madrugada, fazemos umas escalas doidas assim, e fomos para a Itália, para Roma, para o Vaticano, ficando em casas de congregações religiosas. Depois fomos para a Polônia para poder visitar a nossa casa. Nós temos uma casa em Poznan e ficamos alojados nessa casa. Então, tudo favoreceu. A gente fez uma viagem de baixíssimo custo, né? Que a gente não tinha dinheiro para poder gastar. E é uma viagem, uma peregrinação que você tem muito mais flexibilidade, digamos assim. Porque nós fazíamos o nosso roteiro, a gente colocava coisas, tirava coisas.
se precisava dormir até um pouquinho mais tarde, isso era possível. Existe uma flexibilidade bem interessante numa peregrinação de menos pessoas. E existe essa possibilidade de uma peregrinação em grupo, que geralmente é organizado por uma empresa especializada. Você tem ali, talvez, uma certa dificuldade ou um desafio, que é de poder conviver num grupo maior, porque onde tem gente, geralmente, existem dificuldades de relacionamento, né? Quanto maior o grupo, mais dificuldade tem, né? E a maioria das vezes tem muita gente que a gente não conhece, né? Não, Tipo assim, agora, é um grupo essa última aleatório. experiência, éramos pessoas de vários lugares. Então, no começo fica aquele medo, aquele receio, mas depois, geralmente, dá liga e a experiência é tão bonita que o povo não vê a hora de poder se reencontrar. Agora, na última sexta-feira, inclusive, nós tivemos o reencontro da peregrinação que eu fiz em maio, também como diretor espiritual. E o povo estava contando no relógio o dia para poder chegar. Inclusive, quero mandar um abraço a todo mundo que viajou comigo agora em maio. Foi uma experiência incrível. E a gente criou liga entre nós, um senso mesmo de família, né? De muito cuidado. E vira grupo de sonhar com viagem, né? Porque assim, a galera sai de uma peregrinação e já fala assim, a próxima a gente poderia ir para tal país, e aí começa a sonhar. Porque quando você viaja em grupo, tem essa rigidez do programa, porque tá tudo já combinado, não tem como você tirar coisas, colocar coisas e etc. Mas do outro lado, essa experiência de estar com os outros, de compartilhar as experiências, de poder ver o crescimento de quem está do seu lado, a experiência que ele faz com Deus e a comodidade daquela agência que já deixou tudo programado, você não precisa se preocupar com nada. Nossa, você se preocupa em pagar o pacote. Sim. Depois chegando lá, transporte, os ingressos, os horários. Você não tem que se preocupar com nada. É só curtir depois a experiência. Mas e a questão da língua? Que vocês falaram que tem pessoas de várias... Como que vocês fazem quando viajam, assim? Questão da língua. Geralmente, eu nunca tive a experiência de ter no meu grupo pessoas de outras nacionalidades. Tá. Mas mesmo assim, existe o desafio da língua do país em que nós estamos indo peregrinar. E por isso, em grupos maiores, geralmente sempre vai um guia local do Brasil, no sentido, né? Que é enviado pela empresa, que acompanha o grupo durante todo o percurso. Mas em cada lugar que você chega... Por exemplo, a gente chegou na Itália, tinha ali uma pessoa que falava italiano para poder facilitar a nossa vida. Nossa, isso aí E para além disso, em cada localidade histórica ou sagrada, tinha um guia daquele lugar, que trazia toda a dimensão histórica, arqueológica, um conteúdo riquíssimo. E aí depois, o padre, como diretor espiritual, vem com a explicação bíblica e com esse sentido um pouquinho mais transcendente. Então, são funções distintas, mas que se complementam para que o peregrino tenha uma experiência única e inesquecível. Porque ali, na peregrinação, a gente, todo dia de manhã, antes de sair, faz uma oração, a gente canta, chegando nos lugares, também ali tem um momento próprio para a gente rezar um pouquinho, para a celebração da Santa Missa. E é legal porque, geralmente, quem não tá muito acostumado em rezar muito, ou ir na missa todo dia, fica com medo de como vai ser, meu Deus do céu, vai ser chato, vai ser maçante. Rezar. Como é que eu vim parar num lugar desse? Mas a coisa se dá de uma forma tão tranquila, tão natural, que no final, quem não rezava, começa a rezar. Quem rezava, reza mais. Quem tinha desconfiança já tá com o coração mais rendido, mais aberto. Os frutos, pelo menos dessas experiências de peregrinação que eu fiz, são realmente muito bonitos. E às vezes uma coisa legal é que os roteiros das peregrinações, geralmente eles contemplam vários lugares, para aproveitar mesmo, né? Tipo, já que vamos para a Europa, vamos em todo canto possível, lá na Itália, por exemplo. E às vezes uma pessoa, né, vai naquela peregrinação porque tem o propósito de conhecer, às vezes, um lugar mais específico e acaba que vai em todos os outros lugares. E o legal é se surpreender com isso, né? Eu acho, assim, no sentido de que, às vezes, assim, eu sei, né, eu sei alguma coisa daquele lugar, eu sei o que tem ali, mas nunca aprofundei, não sei muito, não é muito da minha devoção. E aí, no caminho, o diretor espiritual que vai explicando o que é ali, o que aconteceu, e você já chega com aquela expectativa, né? Apesar de não saber tanto, mas de ter sido preparado, né, durante o caminho e poder vivenciar uma experiência nova, às vezes, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa é surpreendida mesmo, assim, né? Como
todos os detalhes eles vão construindo um caminho, né, uma experiência, e no final cada lugar se torna muito especial, né, se torna parte da É experiência único, como um né? todo, muito único. E cada viagem é uma experiência nova que a gente vive, é um olhar diferente que a gente tem do mundo. Exatamente. E aí, cada lugar que você passa, você vê a história, você... Eu, pelo menos, eu fico imaginando... Eu fui para Pompeia, aí eu fiquei imaginando como que era viver ali naquela época passada. Aí você entra É outra numa dimensão, né? Pensar vibe, na cultura do povo, a é muito construção. interessante. Aí, ainda mais vocês que vão, vocês entram mesmo na parte religiosa, cultural, porque a religião, ela tem tudo a ver com a história da humanidade, né? Sim. Então, ela conta a história, caminha praticamente junto. Então, vocês fazem uma viagem no tempo. Putz, é sensacional. Eu gosto muito da experiência da peregrinação por causa disso, que você junta a fome com a vontade de comer, né? Você junta coisas que são muito legais. Acho que se eu não fosse missionário, eu ia ser um viajante. Eu gosto muito de conhecer lugares novos, pessoas novas, porque a nível humano é extremamente enriquecedor. Você não volta mais o mesmo. Exatamente. Ao entrar em contato, né, com alguém que é de uma cultura diferente, que professa uma fé diferente. Imagina, né? Nós temos aqui como Brasil 500 e poucos anos de história. Somos bebês, recém-nascidos. Quando você vai para a Europa e visita ali países que têm séculos de história. Então, realmente, é uma oportunidade de poder tocar a história da humanidade, que as pessoas às vezes podem achar, não, então a gente vai para uma peregrinação, vai só em igreja, vai só em lugares santos, sagrados? Não. Se a gente está lá na Itália, por exemplo, a gente fez dessa última vez, o passeio para poder conhecer a Roma Barroca. Aí você vai, Panteão, Fontana de Trevi, em outros lugares. Fomos até o Coliseu. Enfim, existe uma parte que a gente procura privilegiar e uma oportunidade, porque talvez a pessoa nunca mais vai voltar naquele Sim, país. sim. Então a gente vai colocando ali pitadas de outras experiências. Obviamente, o grande objetivo é o sentido espiritual da peregrinação, né? Mas aí você junta essa dimensão cultural, de conhecer novos lugares, com a dimensão espiritual. Aí não tem como dar errado, né? E às vezes é a viagem da vida da pessoa, né? Então, assim, juntar essas duas realidades, né, é realmente contemplar as duas faces da moeda, né? Então, você tá na Itália para conhecer a Itália, mas você também, né? Tem uma história que eu agora lembrei interessante de uma amiga nossa, a Maria. Ela trabalhou durante muito tempo ajudando na limpeza de banco, etc. E o sonho dela era conhecer a Terra Santa. E ela colocou isso como um propósito. Então, o dinheirinho que ela ganhava, ela não gastava com nada, colocava lá na poupança em vista da peregrinação. Começou a fazer hora extra, depois o dinheirinho que o marido ganhava mais, ela colocava na poupança, e ela realizou o sonho, não só uma vez, mas 2 vezes. Nossa, que benção. Às vezes as pessoas que estão nos assistindo acham que isso é algo distante demais, difícil demais, bonito para os outros, eu nunca Mas vou dá viver uma pra experiência dessa, mas é questão de prioridade. Se eu coloco isso como uma prioridade e se eu vou me regrando para poder alcançar no futuro, as coisas dão certo. Sim. E é um bem, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui, né? No sentido do quão enriquecedor é um bem pra vida você conseguir fazer essas experiências, porque de fato isso nos molda, nos transforma. Depois você para assim, gente, e lembra daquilo ali, parece que você revive, né? É tão especial poder vivenciar essas coisas que, tipo, vale realmente a pena. Ainda mais na Itália, que a Itália tem, né, tem muitas, tem o Vaticano, tem muita história, né, da igreja Fala que é a lá. Disney do católico. A Disney Só em Roma são mais de 700 igrejas. Só em Roma? Só em Roma. Caraca. Então isso significa que você pode ir até o final da vida e não vai conhecer tudo que Roma tem a te oferecer. E para nós, sobretudo católicos, estar em Roma, mas mais do que Roma, no Vaticano, que é o menor país no mundo, mas ao mesmo tempo aquela Praça de São Pedro, quando você chega, aqueles arcos são capazes de abrigar até 300 mil pessoas. É o menor país do mundo, mas que tem a maior basílica do mundo, que é a Basílica de São Pedro. Ali onde Pedro, o príncipe da igreja, né, onde Jesus olhou para ele um dia e disse: Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E de fato hoje você vai lá
E sob o túmulo de São Pedro existe aquela igreja gigantesca que é o centro espiritual de todos aqueles que são católicos. Então, por isso, é uma oportunidade que nós temos para conhecer mais aquilo que nós cremos, para poder amar mais e vivenciar melhor. Santo Agostinho fala que ninguém ama o que não conhece. Às vezes as pessoas ficam lá com tanto de preconceitos, de julgamentos, por quê? Porque não conhece. Porque à medida que você vai conhecendo profundamente a história da igreja, dos apóstolos, dos santos, não tem como não se apaixonar. Eu aprendi muito com aquele filme que é do Tom Hanks. Ele fala. Como que é o nome daquele filme? Ele passa. Começa um assassinato de religiosos e ele vai investigar. Ele é um cara muito conhecedor. Ele vai passando pelas igrejas e vai contando um pouco da história daquilo. Uhum. E aí, eu que não conheço tanto, eu fiquei fascinado, que eu achei muito interessante. Não sei se tudo aquilo é verdade, né? Uhum. Mas muito. Acho que é Código o da Código da Vinci. Vinci. Do Dan Brown. Foi muito bom, me prendeu, eu fiquei. E ele vai mostrando esses pontos, né? Um pouco da história da igreja, o que é cada coisa, por que aquilo está ali, né? Tem um sentido. Essa parte eu acho que era tudo fiel à verdade. Eu não sei se algumas coisas que ele explica. O filme é pura ficção. Tem alguns elementos de verdade, mas não é uma história verídica. Isso. Mas a trama é interessante. E eu acho que você está colocando um pouco, né, daquilo que o filme mostra, mas, de fato, quando você chega, por exemplo, lá na Basílica de São Pedro, é tão difícil, porque você não sabe para onde ir. Que de um lado você tem a Pietà do Michelangelo, do outro lado você tem aquele baldaquino maravilhoso, você tem imagens belíssimas, você tem ali túmulos, por exemplo, do Papa São João Paulo II, do Bento XVI, de outros santos que nos precederam. Então, para quem compreende a importância daquele lugar, como a Rafaela disse, é como uma Disneylândia, né? Você não sabe aonde você vai primeiro. Se você tira foto, se ouve a explicação do guia, se para ali em algum momento para fazer uma oração. Você faz tudo de uma vez, tudo junto, e tipo assim, nossa, dá a sensação depois, tipo, meu Deus, eu preciso voltar lá, porque você anda tudo, você vê tudo, você fica tão encantado que parece que você tá em outra realidade. E aí, do nada, você, tipo, aconteceu isso quando eu tava em Assis. Eu andei em todas as igrejas, eu tava almoçando, aí eu, gente, eu tô em Assis. Tchau, pessoal, eu não posso ficar nesse almoço. Não posso perder Assis é uma cidade tão bonita, que conserva essas características medievais da época de São Francisco, que parece que você tá andando na rua, na esquina você vai encontrar com o próprio. Vai. Com Santa Clara, em algum lugar. Eu vi a esquina que ele tá ali, é muito forte, né? E eu acho que essa experiência eu vivi muito também lá na Terra Santa. Porque você vai às missas todos os domingos, escuta a proclamação do Evangelho, na catequese você aprende muito sobre Jesus, na minha formação como missionário, como seminarista, da mesma forma. Aí, de repente, você chega ali e você tem a oportunidade de ler a palavra aonde ela aconteceu. É muito especial. Por exemplo, quando eu fui para Nazaré, para mim um dos lugares que eu mais gosto na Terra Santa. De repente eu estava ali na Basílica da Anunciação, uma basílica belíssima de 2 andares. Ao redor dela você tem afrescos, mosaicos de Nossa Senhora de vários países. Mas lá embaixo existe o lugar onde a tradição indica que foi onde Maria recebeu a anunciação do anjo Gabriel. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça assim segundo a sua palavra. A história da humanidade não foi mais a mesma depois desse dia, porque naquele momento o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali, de repente, na frente da gruta, eu peguei a minha Bíblia, abri no prólogo de João e eu fiquei lendo. Foi aqui. Meu Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Começa aquela... Aqui, nesse lugar, Deus se esvaziou de tudo, de sua glória do céu, e se fez homem, não só homem, ele se fez um embrião no seio de Nossa Senhora, por amor a nós, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você vai entrando naquilo e não tem como não se emocionar. Minha vontade era de ficar agarrado lá naquela grade, eu não vou sair daqui mais, me deixa aqui uma semana. E de pensar que ali viveu Nossa Senhora, ali viveu São José, ali Jesus quis viver durante 30 anos da sua vida oculta, antes de iniciar a sua vida pública.
E quando você volta para casa, você nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito, porque você começa a lembrar de tudo que você viu e experimentou durante a peregrinação. Ou, por exemplo, quando a gente vai no Rio Jordão, também é uma experiência única, onde Jesus foi batizado. E geralmente nesse lugar nós temos oportunidade de renovar as promessas batismais. Algumas pessoas fazem até o gesto de trocar de roupa, colocar uma bata e tomar um banho mesmo no Rio Jordão. Outras a gente só pega água e joga de forma simbólica, lembrando o momento do batismo. Mas pensar que foi naquele rio que Jesus foi batizado por São João é incrível. Mas existe um outro momento em que nós vamos pro Mar da Galileia, que na verdade é um lago, é o Lago de Tiberíades. O Mar da Galileia e o Lago de Tiberíades é a mesma coisa. É que é um lago tão grande que às vezes o povo tinha a impressão que era um mar, mas é um lago. E ali, naquela beira, né, desse lago, quantos milagres! Foi onde Jesus pregou para tantas pessoas, onde ele chamou alguns dos seus discípulos. Onde, por exemplo, depois da sua ressurreição, Pedro volta a pescar e Jesus vai atrás dele dizendo: Pedro, para com isso, agora é a hora que eu preciso de você para cuidar do meu rebanho, né? Você já não é mais pescador de peixes, você agora é pescador de homens. E ali, por exemplo, a gente faz sempre duas experiências, né? A primeira é de visitar esse lugar onde Jesus reencontra Pedro. E quando eu fui a primeira vez, o padre fez todo um momento muito bonito, para que a gente pensasse em todas as vezes que nós pensamos em chutar o balde, em desistir de tudo, em não querer mais saber de Jesus, e que de alguma maneira ele, como bom pastor, veio atrás de nós e nos trouxe de volta. E ali não tem como também não se emocionar, né? Pensando na minha infidelidade e na fidelidade de Deus, que não desiste de mim. Mas depois, a outra experiência é quando a gente pega o barco e vai navegar naquelas águas. E ali você contempla a mesma paisagem que Jesus contemplou há mais de 2000 anos atrás. Mas lá, ali tá conservado ainda? As paisagens naturais. Ah, sim, as paisagens É naturais. isso. Esse é o diferencial. Porque quando você vai na Basílica da Natividade ou Não em existia aquela Belém... estrutura, né? Exatamente. A Terra Santa foi um lugar invadido e reconquistado tantas vezes que as estruturas foram Muita coisa erguidas e mudou, né? destruídas, uma atrás da outra. Existem muitas ruínas, né, sítios arqueológicos e etc. Então, quando você chega ali, a tradição indica que foi aqui, mas pode ser aqui, pode ser ali, é nesse lugar, né? E a paisagem já não é mais a mesma. Mas no Mar da Galileia, não. Porque são as mesmas montanhas. A natureza não mudou, né? A paisagem... Digamos assim, exatamente, a paisagem natural Jesus viu aquilo ali. é a eu tô mesma. vendo também. E aí você fica pensando, meu Deus, Jesus aqui andou sobre as águas. Aqui ele fez Pedro andar sobre as águas. Aqui houve a pesca milagrosa. E a gente ainda tem a oportunidade de celebrar a Santa Missa navegando naquelas águas. Então, por isso, aí quando eu volto para casa e pego alguma daquelas passagens nas Sagradas Você sabe do que Escrituras, Jesus estava falando, é isso. né? Ele estava vendo aquela paisagem, Faz ele muito estava sentido, fazendo né? aquela experiência. Então, eu tenho isso para mim, que assim como os muçulmanos têm essa indicação de, pelo menos uma vez na vida, irem em peregrinação a Meca, que quem é cristão, quem é católico, se possível, precisaria colocar isso como uma meta de vida. E pelo menos uma vez a Itália, a Roma, e ali tocar também a história da igreja, o testemunho dos mártires, de São Pedro, e também na Terra Santa. Ah, Praça de São Pedro, tem que ir. Eu, infelizmente, quando eu tava lá, tava chovendo. Isso. E aí a gente tava no ônibus, eu vi de longe, assim. Mas é Vai ter que voltar. imenso. Fico olhando aqui e falo, imenso. gente. Porque você vê na TV, Uhum. a gente vê muito na TV quando o Papa vai fazer Aham. pronunciamento, eles filmam, né, o pessoal. Mas quando você vê, não é a mesma coisa. Fora isso, gente do mundo inteiro Gente do com o mundo mesmo inteiro. propósito, né? Acho que isso é muito especial. Quando eu tava lá, lá na Praça São Pedro, e aí toda aquela preparação, né? Que janela que o Papa vai sair, aquela coisa toda. E o povo... Gente, a expectativa, o olhar de todo mundo pro mesmo lugar, o coração, a emoção, parece que todo mundo é irmão ali, né? Você fala com as pessoas como se, tipo, nós estamos aqui pela mesma coisa, a gente tá pelo mesmo objetivo, e é muito bacana, assim, essa sensação. Parece que aqueles arcos abraçam todo mundo, né? Sabe E que você tá agora, em casa. nessa experiência da peregrinação em maio, quando nós organizamos ainda, quem era o Papa era o Francisco. Mas aí
enquanto o tempo passou, o Francisco faleceu e nós tivemos a eleição do Papa Leão. E com isso, o que seria uma audiência com o Papa Francisco se tornou a primeira audiência geral do Papa Leão. Então não era algo previsto quando a gente planejou a peregrinação. Foi um presente que Deus colocou ali em um determinado momento. E aí foi muito legal, porque nesse dia a gente acordou, sei lá, de madrugada, porque todo mundo queria estar nesse momento histórico da primeira audiência geral. E você tem todo um processo para poder entrar no Vaticano, de passar por detector de metal, existe todo um receio de atentados, e etc. E por isso a segurança é muito grande, para evitar que qualquer coisa aconteça. Mas para entrar tem que agendar, tem que ter... não. No Vaticano não. Não, nem na Basílica de São Pedro. Isso é mais se você quiser ir para os museus do Vaticano Só e etc. precisa passar por esse procedimento, que aí toda entrada tem um detector de metal e aí você precisa passar. E às vezes para algum evento, como por exemplo para essa audiência, foi preciso que a gente antecipadamente desse os nomes, eles deram como que um ingresso para que a gente pudesse entrar. Acho que quando o Papa está mais próximo, aí você tem um controle um pouco maior. Mas foi isso, a gente acordou de madrugada, chegou lá, a fila já estava gigante, e aí quando começa a entrar, parece o pessoal, tipo, Rock in Rio, sabe? Abrindo as porteiras. A galera querendo chegar num lugar mais próximo, estratégico, de onde o Papa Móvel, né, geralmente passa para poder ver o Papa, tirar uma foto com o Papa. E aí a gente foi ligeiro, corremos pra caramba, conseguimos pegar um lugar muito bom. Ficamos lá esperando ainda, sei lá, umas 2, 3 horas, debaixo do sol, mas aí de repente, quando o Papa entra, você sente que realmente um clima muda. A galera numa efusão de alegria. Começa a bater palma, chorar, é linda, vibrar, é muito E de forma especial, o Papa Leão, ele é muito carismático, né? Eu não sei, desde a primeira vez que eu vi, eu já tive um sentimento de empatia, gostei dele, e poder estar ali tão de perto, ele passou na nossa frente, e é a mesma coisa, você não sabe se você olha, se você quer tocar, se você quer tirar foto, aquela loucura, né? Quando você vê, o Papa passou perto de mim, meu Deus. Mas é um momento inesquecível, né? Que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu estive na primeira audiência geral do Papa Leão. Que legal. E antigamente as pessoas ficavam, né, com velhinha na mão, esticava a mão. Hoje em dia com o celular... todo mundo. Todo mundo, celular assim na mão, muito celular assim pra cima, que você põe o seu também, você fala assim, ai meu Deus, deixa eu driblar o celular. Difícil, né? Porque como talvez vai ser a única oportunidade, de um lado tem o desejo de você querer registrar para viver isso depois. Mas realmente corre o perigo de você ficar tão focado em ter o registro e não fazer a experiência. Então... Eu tenho esse problema, eu fico nesse dilema. Falei, putz, eu quero filmar, mas eu não quero ficar preso aqui, eu quero curtir, quero viver isso aqui. Eu acho que o coração fica meio dividido, assim. Mas tem momentos que eu acho que a gente acaba perdendo, assim, tipo, eu esqueci, gente, quando eu fui lá, não tenho uma foto, não tenho nada, porque tava vivenciando, assim. E tem muitos lugares que não pode também tirar foto. E eu acho que o que é legal, talvez, de poder ter oportunidade de ir mais de uma vez, é por isso. Exatamente. Que aí você já sabe como é, você já sabe o que vale a pena, o que não vale, você já tem algumas fotos, você não tá desesperado para tirar um monte de foto, porque você já tem algum registro. Aí você consegue, eu acho que, aproveitar muito mais. Até para poder se recolher, rezar em cada lugar, fazer memória do que aconteceu ali, de que santo passou, da história, pedir uma graça, enfim. Que é o grande objetivo da peregrinação, de proporcionar momentos assim. Mas realmente, quando você é peregrino de primeira viagem, são muitos pratinhos para poder rodar ao mesmo tempo. Eu sei. Eu sei bem. Pro viajante, não importa qual que é o objetivo dele, é sempre a mesma euforia, adrenalina, né? Você chega num lugar diferente, aí você fica, nossa, o que eu vou fazer primeiro? Aí fica aquela... E quando você olha a galeria do celular, tem 300 fotos iguais. E aí a primeira coisa que eu pelo menos que eu estranho, quando você chega num lugar diferente, num país diferente, é que no aeroporto você já começa a ouvir língua diferente. E você já começa a perceber algumas coisas que mudam, né? Então, coisa simples, você anda na rua, os carros, as placas de trânsito, as lojas, a arquitetura do lugar, você já começa caraca, eu tô aqui.
Realmente eu estou aqui, né? E eu tive uma sensação muito assim que você falou quando eu fui no Sagrada Família. Porque é uma construção gigantesca, é um negócio. É único. E aí, a hora que eu olhei, assim, eu falei, caraca, como que os caras fizeram um negócio desse? Aí começou a ver esse filme, caraca, eu tô aqui. Não acredito que eu tô aqui. Legal, né? Sabe, quando eu fui para Israel, andando na rua em um determinado momento, eu vi uma criancinha bem pequenininha, olhando pro seu pai, esticando os bracinhos e dizendo assim, Aba, Aba. Ai, que lindo. Aquilo me tocou de uma maneira tão forte, por quê? Na época de Jesus, o nome de Deus era impronunciável diante da sua sacralidade, do respeito que os judeus têm para com Deus e o seu nome. Mas aí, de repente, Jesus chega e fala assim: olha, esse Deus que vocês creem, ele é tudo isso, mas ele é mais do que isso. Ele é o meu Pai. E a palavra que Jesus usa para se referir a Pai é Abba. Caramba. E ele nos ensina a chamar Deus de Abba, que não é só pai, é papai, paizinho. É como uma criança mesmo que olha para o pai com tanto amor, com tanta confiança, com tanta ternura, que se entrega nos seus braços. E aí, quando eu vi aquela criança tratando seu pai assim, eu entendi que Deus espera que eu seja assim no meu relacionamento com ele. Uhum. Porque às vezes as pessoas têm muito essa coisa, né, de tratar Deus como excelentíssimo Senhor do céu e da terra, uma coisa tão longe, tão distante. E, de fato, a gente precisa ter temor e ter respeito, mas eu preciso compreender que eu sou não simplesmente criatura de Deus, servo de Deus, eu sou filho muito amado de Deus. Ele me olha assim, como um filhinho, e me convida a ter essa intimidade, esse relacionamento com ele como um pai. Isso se tornou muito mais claro para mim, não foi nem necessariamente dentro de uma igreja ou em algum lugar, mas andando na rua. É Uma essa experiência, reflexão. exatamente. De percepção também, né? De perceber realmente, tipo assim, às vezes a gente tá ali maravilhado com a estrutura, com Aham. as coisas diferentes daquele lugar, mas perceber o povo, perceber uma palavra e tudo fala, né? E tudo dá sentido. É muito... Por exemplo, uma outra experiência foi de poder estar lá no restaurante e os judeus, antes de qualquer refeição, eles não comem nada sem antes agradecer a Deus e abençoar o alimento. E eles, respeitosamente, se não estão com o kippá, cobrem a cabeça diante de Deus. E ali eu vi isso o tempo todo. Às vezes o pessoal pegando até o guardanapo, colocando na cabeça e fazendo as orações de bênção. E aí, às vezes o que a gente faz, né, de forma rotineira ganha muito mais sentido. Porque na última ceia, Jesus dá graças, abençoou o pão e o vinho antes de instituir o sacramento da Eucaristia. E nós, como padres, fazemos a mesma coisa até hoje. Antes do momento da epíclise, da consagração, como Jesus, que era judeu, nós continuamos dando graças, pedindo a bênção de Deus sobre a espécie do pão e sobre a espécie do vinho. E a oração que a gente faz hoje é ainda muito semelhante à oração que um judeu faz antes de poder comer o pão e comer o vinho. Então, aquilo que eu já fazia sempre, quando eu estive lá, ganhou muito mais sentido para mim, porque você vai entrando na cultura de Jesus. E aí o que ele fez fica muito mais compreensível, né? E lá você tem várias religiões num único lugar, né? Jerusalém é um centro, seja do judaísmo, do islamismo, como do cristianismo. De um lado, é uma convivência desafiadora, até por causa de todos os problemas que a gente tem enfrentado, que são, na verdade, de longa data. Ali você tem um problema territorial, mas também existe toda uma dimensão teológica por detrás dessas religiões que às vezes não favorecem a paz. Mas é legal você estar ali porque você vê que, de fato, existe a dificuldade, sim. Mas do outro lado, quando você está ali na peregrinação, o seu motorista é árabe, é muçulmano. O seu guia é judeu. Porque durante muito tempo, não sei se ainda persiste até hoje, havia um direcionamento do governo de Israel de que os guias locais fossem judeus. Porque às vezes chegava alguém de fora e detonava os judeus, etc., e falava as coisas que não tinham muito cabimento. E aí você está lá num grupo de cristãos. E aí você tem ali 3 realidades
que convivem harmoniosamente. E Você como- vai em e é como espaços deveria onde isso ser. existe. Exato. Então, é desafiador? É desafiador. A convivência, a paz entre os credos. Mas é possível, sem dúvida nenhuma, é possível. E vocês fizeram algumas missões também, né? Uhum. Você fez uma missão na Bósnia? Na Bósnia foi peregrinação Foi também. peregrinação. Foi. Eu fui pra peregrinação na Itália. Era Itália, Bósnia e Croácia, né? A gente passou um dia, na verdade, na Croácia, porque para ir para a Bósnia tem que ser pela Croácia, porque na Bósnia não tem aeroporto, né, para voo internacional, enfim. Então a gente chegou na Croácia e fomos para a Bósnia. E aí lá, né, tem a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje, e a gente foi para Medjugorje, né? E é uma coisa assim, impressionante, porque não tem nada no país, o país foi devastado pela guerra. E você caminha assim, né? Caminha, a gente de ônibus, quilômetros e quilômetros, e não sobrou nada, assim. Você vê uma casa abandonada no meio, assim, do nada. E Medjugorje é um povoado muito pequenininho, muito pequenininho mesmo, assim, tipo, de 3 ruas, sabe? Aquele lugar, assim, que você, tipo, já conheci tudo, já andei em Aham. tudo. Onde vai milhares de pessoas, por causa da aparição de Nossa Senhora, que apareceu numa montanha, que é pura pedra. Cheguei naquele lugar, eu falei, gente, se eu chegasse aqui sozinho e não visse o povo subindo, eu achava que era impossível subir. Que é muita pedra. Assim, é pedra em cima de pedra e você vai colocando o pé ali no meio daquelas pedras até subir. Mas é uma experiência também fantástica, assim, mesmo, de presença. É um lugar completamente diferenciado, assim, de poder experimentar. A gente tem, né, um carinho, vamos dizer assim, na nossa comunidade por Nossa Senhora de Medjugorje, por experiência dos fundadores, etc. Mas, assim, particularmente foi chegar naquele lugar e falar, esse lugar é diferente. Esse lugar tem algo surreal, assim, fora... É impressionante, assim, a presença viva, forte, Até sabe? pelos testemunhos de curas, de milagres alcançados, mas sobretudo de conversões. Exatamente. São milhares de pessoas que chegam ali e têm um batismo de conversão, de quebrantamento, de arrependimento, que procuram os padres para se confessar, tanto que são dezenas de Muitas, padres com filas muitas. gigantescas e o povo desejoso de poder sair de lá com uma vida nova. Então, humanamente, ninguém explica, porque não tem nada ali de Exatamente. diferente. Mas espiritualmente você entende. E Ali até, há a presença de Deus e de Nossa Senhora. até a simplicidade da própria igreja, assim, né? Uma igreja, uma capelinha, uma igreja pequena, super simples. E aí, na parte de trás, eles fizeram, então, uma praça para as missas, porque são muitos peregrinos. E onde Nossa Senhora apareceu é nesse monte de pedra. E não tem nada, assim. É tipo uma roça, sabe? Você caminha na Aham. estradinha de terra para chegar lá onde Nossa Senhora apareceu. Tudo muito simples, mas é a mensagem de Nossa Senhora lá, né? Que é sobre a conversão. Então, é até bonito, assim, na lateral da igreja, eles construíram vários confessionários. E aí fica a língua que o padre está atendendo, assim. Ai, que legal. E aí são milhares de Do pessoas mundo todo. do mundo inteiro, assim. E na missa, por exemplo, né? Hum. Na missa que eu tava lá, tinha mais de 30 mil pessoas na praça. E o povo, assim, um silêncio, sabe? Uma coisa, uma reverência incrível. E aí eles fizeram, tipo, uma sintonia de rádio que você consegue localizar a sua língua. E aí tem a tradução da missa na sua língua, você consegue acompanhar, assim, né? Então eles vão proporcionando, de certa forma, para que o peregrino viva tudo bem. Mas, assim, em resumo, é a presença, porque quem vai lá buscar qualquer outra coisa vai achar mais nada, porque só tem isso, né? Mas é uma experiência, assim, sem igual, assim, é muito especial, muito E especial. tinha em português? Tinha em português, né? Você tem que ter o radinho lá para conectar, mas tinha em Português português. de Portugal ou nosso? Não, na tradução, se eu não me engano, era português de Portugal, mas a gente tava com um guia local que falava um português meio com espanhol, uma coisa meio Mas dá misturada, pra assim. entender, né? Super, super dá É porque pra no entender. confessionário não tem ninguém pra fazer tradução pra você, né? Então, E é legal isso que o Padre João eu estava achei falando. interessante. Tem muitas experiências assim de milagres, né? Você vê lá as montanhas, né, de pedra, onde Nossa Senhora apareceu e o povo sobe. E aí às vezes tem alguém deficiente, por exemplo, e eles fazem tipo um andor, assim, como a gente costuma fazer nas procissões aqui no Brasil. E as pessoas deficientes vão em cima do andor e os outros peregrinos carregam aquela pessoa durante a montanha, né? E as montanhas são pesadíssimas. Tipo, eu que sou jovem, dá pra você cansar, não é todo mundo que aguenta. Então, pelo que você falou, eu pensei, tem que ter preparo. É um negócio mais ou menos assim. Mas você vê, assim, a fé do povo, porque às vezes a pessoa
sei lá, fez uma promessa, enfim, e o povo carrega nas costas, carrega em cima do andor, sobe os cadeirantes, o povo de cadeira de rodas sobe nas costas para poder vivenciar essa experiência, né? Então é algo impressionante, assim, de ver a fé mesmo, sabe? Das pessoas. E eu lá fui surpreendida, assim, né? Eu gostaria, obviamente, um dia de conhecer Medjugorje, mas, enfim, tava na programação vamos para Medjugorje. E eu tinha um problema de saúde, na época, inclusive, eu tava em tratamento. Enfim, cheguei lá, fiz as minhas orações e etc. E eu senti uma coisa diferente lá. Eu falei, esse lugar é diferente. Eu me senti diferente, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. Quando eu voltei pro Brasil, eu não senti mais nada desse problema de saúde. E quando eu refiz os exames, então não tinha mais nada, assim, nada, nada, nada. Sumiu, desapareceu. Nossa, Aí eu falei, gente, só pode ser Nossa Senhora, porque, tipo assim, foi algo tão marcante, tão especial. Eu acho que é algo que eu realmente nunca senti em outro lugar, porque tem isso, né? Você vai na Itália, você se encanta, você vai nos lugares, assim, com essas belezas, né? Tudo aquilo é muito impressionante. Mas ali, apesar de não ter isso, porque não tem, é uma montanha de pedra e uma imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora apareceu ali e pronto. Mas a presença, ela te diz algo diferente. Então, eu, assim, obviamente eu não posso comprovar, mas quando eu ajoelhei naquele lugar, eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui. E eu tenho certeza que esse milagre foi ali, assim, sabe? E algo inexplicável mesmo, né? Apesar da gente ter muita fé, essas coisas vêm pra, tipo assim, te dizer que é concreto, é real, de verdade, assim, né? Então, é um lugar... A Bósnia em si é um país que, infelizmente, foi muito devastado pela guerra e que, enfim, né, não tem tantas coisas, né? Tem algumas cidades que são mais turísticas e etc. Mas Medjugorje eles ficaram com um tesouro, assim, né? Nossa Senhora escolheu aquele lugar não por acaso, mas é um tesouro para aquele povo e para quem pode também conhecer e viver essa experiência, assim, é muito especial. Vocês falaram que moraram em vários lugares, né? Eles moram pelo Brasil inteiro, vocês já moraram pelo jeito? Eu morei em São Paulo. Boa parte da minha vida missionária foi aqui em São Paulo. Morei 1 ano em Belo Horizonte, na favela de São Lucas. A gente tinha uma casa bem lá no meio da favela. E depois, a maior parte dessa terceira experiência missionária foi no Ceará. No sul do Ceará, na região do Cariri, na cidade de Barbalha, eu morei 8 anos no Ceará. Cheguei seminarista, fui ordenado diácono, depois fui ordenado padre. Vivi ali os meus primeiros anos de ministério. Sou apaixonado por aquela terra. Acho que voltei para São Paulo mais cearense do que paulista. Conquistado pela cultura, pela alimentação, pela culinária, pela acolhida, pela simpatia das pessoas. É um lugar que me marcou muito. E até hoje eu tenho muitos bons amigos por lá. Agora, a Rafa já teve experiências adjacentes. No Brasil, eu morei aqui em São Paulo, né? Hoje moro também aqui na Missão, mas morei em Minas, em Belo Horizonte e em Barbacena. Depois, eu morei também um tempo no Ceará e morei um tempo na República Dominicana, né? Em Santo Domingo, onde a gente tinha ali uma casa de missão e, enfim, num bairro mais pobre da capital da República Dominicana. A gente tinha a nossa missão e evangelizava de ponta a ponta do país, né? O país é pequenininho, é uma ilha. Então, pra gente era uma experiência bem marcante, assim, né? Poder estar em outra cultura completamente diferente, ilhados, né? Porque isso também muda muito. Gente, você tá numa ilha, parece que tem, assim, é fora do... Quando eu vi anúncio de furacão. Tipo isso, porque lá tem muitos fenômenos, né, naturais, e aí tem épocas que as tormentas são mais fortes e o furacão tá chegando, e aí o furacão já tá tão perto que ele já tem nome, e o povo começa a falar do furacão como se fosse o vizinho da casa. Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Então, tal dia, a Fiona vai tocar o solo da República, meu Deus, o que vai acontecer, né? E é bem marcante isso no país, assim, né? Inclusive, é um grande sofrimento deles, essa questão. Mas é um povo de muita fé. Então, eles sempre têm esse link, assim, né? Da fé com essas realidades de fenômenos naturais. Porque eles se identificam, né? E dizem que o povo dominicano é um povo muito protegido e querido por Nossa Senhora. Porque todas as vezes que tá para acontecer algo do tipo que realmente, assim, vem a notícia assim, vai acabar com tal coisa. Gente, é desesperador, você não tem o que fazer. Nossa, E o povo dobra o joelho, reza, e o furacão faz assim, ó, desvia do lugar. Mas, assim, nos dias das tormentas, são dias bem, bem complicados, assim, onde tudo para, você não pode sair de casa, o país fica em estado de alerta, né? E você tá numa ilha. Então, assim, o máximo que você vai ter é se jogar na água. Porque pra sair um avião de lá com tormenta não vai sair, né?
Mas é um lugar muito bonito e que diz muito, assim, né, sobre a fé mesmo também. É um povo de muita fé, é um povo que foi evangelizado pelos dominicanos, né, por isso República Dominicana, e que ficou como herança, né, mesmo essa herança da fé que eles transmitiram e formaram o povo, né, dessa forma. Então, até hoje, assim, o povo é muito conservador, de muita fé, assim, de muita devoção, sobretudo a Nossa Senhora, né. E lá você aprendeu a falar o espanhol. Lá eu aprendi. Antes de ir pra lá, eu já tinha feito missão no Paraguai, que foi uma experiência também super legal, porque quando eu fui pro Paraguai em missão, eu fui de missão itinerante, que a gente chama, que é quando a gente sai de casa só com a Bíblia e o documento e nada mais, e vai pedindo carona, De não tem 3 em 3, passagem. como os discípulos de Jesus. Caraca! E nessa ocasião a gente saiu em missão e, obviamente, a gente não sabia onde que a gente ia chegar, né? Porque, enfim, depende de muitas coisas. E quando a gente se deu conta, a gente estava no Paraguai e vivemos ali alguns dias de missão. Então, o meu primeiro contato com o espanhol foi no Paraguai. Mímica, né? Daquele jeito, assim, horrível. Mas foi uma experiência muito forte. Inclusive, nessa missão do Paraguai, nós ficamos alojados, né? Acolhidos na casa de uma comunidade irmã que morava praticamente dentro do maior lixão do país, que chama Cateura. E ali nós fizemos os nossos dias de missão. Mas, um certo dia, o padre Henrique, que é o nosso fundador, me ligou e falou: Rafaela, vai na casa do presidente. Eu falei: padre, como é que eu vou na casa do presidente do país? Tipo assim, como, né? E ele me passou um e-mail e eu mandei um e-mail. Então, do lixão, a gente foi na casa do presidente. A gente visitou o presidente, a primeira-dama. E, tipo assim, foi algo. Meu Deus, o que Deus quer Rolê com a gente? aleatório, né? Mas naquela ocasião a gente entendia que Deus estrategicamente quis nos levar ali naquela Isso. terra para vivenciar aquela realidade de pobreza que era assim muito dura, muito dura. Eu acho que eu nunca tinha visto pobreza daquela forma, sabe? De ver as crianças pedindo um pedacinho de pão e com fome mesmo, de passar mal, assim, era algo bem. E não ter o que comer, inclusive a gente também, tipo, não tinha o que comer naqueles dias ali. Não tinha, né? Tinha, assim, muito pouco, muito diferente do que a gente tem aqui Sim. no Brasil. Voltei com crise de consciência, estava na mesa, não conseguia comer direito, porque quando você lida com essas realidades, assim, é muito impactante. E aí, nessa oportunidade, indo na casa do presidente, a gente sentia mesmo um chamado a denunciar aquela realidade, né? Então, a gente dizia a eles: olha, a gente veio aqui porque Deus quis trazer a gente aqui, mas ver aquilo ali é algo que choca a gente. E quando a gente dizia a eles, a gente via também uma comoção da parte deles. Eu falei: não sei se vocês conhecem essa realidade, mas ela existe, né? E aquele povo precisa de socorro, porque as pessoas vão morrer, né? Então, foi como assim, realmente Deus ter movido a gente, ter tirado a gente, levado até lá para vivenciar isso. Então, meu primeiro contato com o espanhol foi aí, desse jeito, tentando falar de um jeito ou de outro. Depois lá na República Dominicana, aí deu Já para foi mais aprender. facinho. Aí eu fiz aula, né? E com o povo também. Aprendi, só que os espanhóis são diferentes, né? São. Você sabe. Então, assim, lá na República eles falam de um jeito. Agora eu fui pro Chile e descobri palavra que eu não sabia. No Chile ninguém entende o que Ninguém eles falam. entende o que eles fazem. Tipo isso. Gente, eu fiquei assim, ó. O primeiro momento, aí o padre Luiz, que tava comigo, que morou na Venezuela vários anos, ou seja, ele domina muito espanhol. Não Ele, entendi. você tá entendendo quantos por cento do que esse povo fala? Eu falei: olha, acho que dá pra entender uns 40%, mas não dá pra entender, claro, né? Então, mas é bom as experiências. Depois fui na Colômbia também, o povo fala meio cantado, né? Então você vai diferenciando e vai aprendendo também as palavras, enfim, as características. Meu, que legal. Queria agradecer vocês. Tem história, viu? Meu, tem muita história. Ixi, se a gente ficasse É, aqui, teria conteúdo para mais uns 5 programas. Pô, e eu fiquei muito interessado em saber das missões, porque são histórias assim que é de uma realidade que a gente não conhece, né? Isso. Porque a gente, quando viaja, a gente vê a parte turística do negócio, né? A gente Isso mesmo. não mergulha ali. E eu fiquei surpreso da missão que vocês fazem, que vocês não tem que pegar carona, né? Sem dinheiro, sem nada. Vai na raça. Como Jesus enviou os apóstolos. É uma A peregrinação força da onde palavra. quem Sério. determina o itinerário coragem. é o próprio Deus. Você fala assim: olha, Deus, eu tô à tua disposição. Se o senhor quiser me levar. E acontece, viu? Cada coisa surpreendente. Você fala assim: nossa, Deus quer mesmo que eu vá pra aquele lugar. Como diz tem um rapaz que tem um canal, ele fala assim: o roteiro se cria, né? No seu roteiro realmente se cria. A Nossa, gente super descobre, porque nos interessante. planos de Deus ele já tava. Aí Ele a já gente vai sabe, vocês vão descobrindo. descobrindo no caminho. No O melhor caminho. roteiro é aquele escrito pelas mãos de Deus. É, perfeito.
E olha, ele cria cada roteiro que às vezes a gente não quer. Ah, não quero, não quero. A gente fica insistindo em uma coisa. Aham. E aí, de repente, quando você fala assim, ah, não, vou nesse caminho, vai. Aí você descobre, nossa, por que eu queria tanto ir naquele outro? Exatamente. Uhum. Isso aqui tava esperando por mim e eu tava insistindo naquilo que Exatamente. não ia me trazer É isso. essa. Exatamente. Como diz a palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela vai ser sempre melhor do que a nossa vontade. Às vezes a gente quer muito uma coisa, e Deus, calma, meu filho. Não tá dando certo isso daqui porque eu tenho algo muito melhor para você lá na frente. E aí quando você experimenta, você fala, não, realmente Deus tem sempre razão. Tem um dito popular que diz, né? Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, né? Isso mesmo. Isso. Mas que alegria, obrigado pelo convite mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, de falar das nossas experiências como peregrinos, como missionários. E queria fazer o convite para você, também para quem nos acompanha em casa, para conhecer um pouco mais da comunidade. Sim. Seja fazendo uma peregrinação, quem sabe, até alguma das nossas casas, né? Para poder conhecer mais, sentar, tomar um café. Uma experiência missionária também. com Exatamente, ou quem se até interessar. de maneira virtual. As pessoas podem conhecer mais da comunidade, seja através do site, que é misericordia.com.br, ou através do Instagram, que é @alianca de misericórdia. Ali, dependendo da sua região, você vai entender onde tem casa da comunidade, quais as atividades, quais projetos sociais, e como também as pessoas podem ajudar essa obra a continuar evangelizando para transformar. E me passa, vou deixar nos comentários Legal. aí tanto o site quanto o Instagram. Aí, Muito pro bom. pessoal que quiser Muito obrigado. entrar lá para poder saber mais. É isso aí. Obrigada, foi uma alegria estar aqui com Ah, vocês. eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui hoje. Foi difícil, né? Por conta das Da viagens, Agora você das entende, né? agendas. Eu entendo, é difícil. Mas espero que vocês voltem para contar um pouco mais, Legal. até para divulgar, né? Ajudar a divulgar o trabalho de vocês, que é um trabalho muito bonito. Muito Sim, bom. claro. Queria terminar dando uma bênção sobre você, os patrocinadores, quem nos acompanha em casa, pode ser? Pode? O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no meio de nós. Nós pedimos que hoje a graça, a paz, a bênção de Deus repouse sobre a vida do Igor, sobre todos aqueles envolvidos nesse projeto, sobre toda a equipe que faz esse podcast acontecer. Também sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, que assistirão este programa. Você não está aqui por acaso. Que a presença de Deus agora alcance o seu coração e que você compreenda cada vez mais que nós somos peregrinos nesta terra e o nosso grande destino é o céu, é a eternidade. Que o Senhor te acompanhe e guie cada um dos seus passos até que juntos nós possamos alcançar essa meta. Que a bênção de Deus repouse sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigadão. Obrigadão pelas palavras. Eu até fico meio. Queria agradecer para finalizar, queria agradecer aí de novo a Letícia. Muito obrigado, a Letícia da Ula Lassi Travel. Organizou uma viagem sensacional. Pra gente, deixou tudo super organizado. Mandar uma mensagem todo dia perguntando, dando dicas pra gente. Obrigado, Letícia. Queria mandar um abraço especial pro Iatus, que trabalha na MSC, que a gente conheceu lá, um rapaz muito gente fina, é um carioca que a gente conheceu no cruzeiro. Queria mandar também um abraço para minha tia Cláudia. Tia Cláudia, também agradecer a Baobá Atelier, Ale, obrigado pela lembrancinha. Queria arrumar mais dessas aqui. E também para a Fê e para o Terek, que também são da Futura e da Front, pelo patrocínio e pela ajuda de vocês. Segue a gente aí nas redes sociais, se inscreva no canal Malimapa, também no Instagram, @Malimapa, no TikTok, malimapa.podcast, no Quai, Malimapa Podcast e também no Spotify. Agradecer a vocês mais uma vez. Obrigado, espero que vocês retornem aqui, eu quero saber bastante. Legal. Tem muita coisa legal que a gente pode falar das viagens. Um grande abraço e Obrigada. até a próxima. Até, pessoal. Até semana que vem. Tchau.